Olá, senhores, olá, senhoritas, muito bem-vindos, muito bem-vindas a mais uma videoaula aqui no canal. Dessa vez, uma aula de filosofia, iniciando os nossos estudos sobre o idealismo alemão. Gente, vocês já estão acostumados, afinal de contas, para alguém assistir uma aula sobre idealismo alemão, você já tem que ter uma bagagem, nem que seja mínima da história da filosofia. Então, vocês que estão me assistindo já estão acostumados com o comportamento que as palavras assumem dentro do vocabulário técnico filosófico. O que eu estou querendo dizer é que vocês já estão carecas de saber que muitas das vezes algumas palavras que nós no senso comum utilizamos com um sentido muito amplo e de conhecimento de todos, de entendimento de todos, algumas dessas palavras, a hora que entram no domínio da filosofia, né, na seara dos termos filosóficos, assumem significados absolutamente diferentes. Né? Isso acontece com a ideia de espírito, acontece com a palavra alma, a palavra razão, a palavra lógica e uma infinidade de outros. No caso do idealismo, também, né? O caso do idealismo não podia ser diferente. Normalmente, no senso comum, na linguagem corriqueira, né, ordinária, nós nós chamamos alguém de idealista se, por exemplo, esse sujeito ele tem pretensões de mudar o mundo. Né? Ou então nós chamamos de idealista o sujeito que pensa, olha, quando eu ganhar na Mega Sena, eu vou ajudar a todos os pobres, eu vou fazer uma instituição de caridade, vou fazer isso, vou fazer aquilo, tal, tal, tal. Né? Em outras palavras, quando nós chamamos alguém de idealista, nós estamos querendo significar com isso, né, caracterizar essa pessoa como se ela tivesse em um mundo real, como se ela existisse no mundo real, porém ela tivesse sonhos ou aspirações ou objetivos que, na sua visão, na sua de quem emite o juízo, são objetivos inalcançáveis. Né? Então, o idealista, ele, na maioria das vezes, se identifica, é tomado como sinônimo do sujeito sonhador. Né? O cara fica sonhando muito aí, ele é idealista, etc. Porém, na história da filosofia, o idealista ele não é esse sujeito. Né? A princípio, nós temos duas caracterizações dentro do vocabulário filosófico para designar aquelas pessoas ou aqueles pensadores que podem ser chamados de idealistas. Em um primeiro momento, idealista é o sujeito que acredita na existência de ideias. O que são ideias? Ideias são modelos, ideias são protótipos, ideias são paradigmas, vou usar uma palavra horrível, mas são paradigmas que, uma vez em contato com a nossa razão, nos auxiliam a conhecer o mundo. Então, vão existir desde ideias inatas até, vão existir pensamentos que chamam a atenção para a existência de ideias inatas e existirão outros sistemas filosóficos que tomam as ideias como se fossem externas ou criadas, ou para usar a expressão do Descartes, ideias adventícias, ideias que vêm de fora do sujeito. Então, quando a gente pensa nessa primeira definição filosófica, idealista é aquele sujeito que acredita na existência de ideias, as coisas elas se complicam um pouco. E por quê?
Porque dentro do mesmo balaio, né, dentro do mesmo saco, você pode colocar, por exemplo, autores, filósofos que são racionalistas e filósofos que são empiristas. Por exemplo, Locke, Hobbes, né? Mas principalmente o Locke. O Locke ele é um dos empiristas mais famosos e que também se vale deste conceito de ideias. Assim, aí, né, um empirista super famoso pode ser colocado ao lado do Descartes, que é também outro filósofo super famoso da modernidade, porém que entende ideias como as principais ideias são ideias inatas, né? Então, assim também nós podemos imaginar que o Platão, em um sentido muito restrito e errado, inclusive, ele pode ser chamado de um idealista. Por quê? Porque ele fala de um mundo das ideias. Só que é uma colocação muito errada. Eu não vou trazer à tona aqui, porque eu já comentei nas aulas de Platão. As formas platônicas, as ideias platônicas, são formas. Portanto, não se coadunam com a ideia simples de... Desculpa, mas com a ideia simples de ideia, né? Ou com o conceito simples de ideia. Para Platão, para Tomás de Aquino, as ideias elas são formas que existem independente de uma consciência humana, certo? Enquanto para os idealistas, e aí a gente vai se aproximando mais dos nossos filósofos em questão aqui, enquanto para os idealistas, a ideia, ela para que alguém possa ser chamado de idealista, as ideias elas têm que existir para uma consciência ou em alguma consciência, certo? Se não tiver certo, ficará até o final da aula com certeza absoluta. Bom, e existe então esse primeiro sentido que eu disse a vocês, e existe o segundo sentido, esse sim, que é o que nos interessa. Afinal de contas, é o uso deste vocábulo para designar uma escola filosófica, chamada de idealismo alemão. Então, o que é, assim, em uma frase muito curta, tentando sintetizar ao máximo e, portanto, sendo uma definição rasa. O que é o idealismo alemão? O idealismo alemão, ele parte de uma ideia, ou ele parte de um pensamento, de que tudo, absolutamente tudo, seja homem, Deus, natureza, o que vocês queiram imaginar, é uma ideia que parte de que tudo é uno. Tudo é uno. Ou seja, em um sentido, claro, muito geral, não há diferenças substanciais em Deus, homem, natureza, alma, liberdade e o que mais vocês querem imaginar. Todas essas coisas, elas vêm de um mesmo lugar. E mais do que isso, então, para quem anota as aulas aí, você coloca o idealismo é uma corrente filosófica que parte dessa ideia de que tudo é uno, de que tudo se origina do que os idealistas chamarão de eu, na maior parte das vezes, porque o Hegel não chamará de eu, mas tudo bem. E, em segundo lugar, os idealistas têm um pensamento, só derivando desse primeiro ponto, que é o mais importante que eu acabei de dizer, os idealistas, eles têm um pensamento imanente. Imanente, quer dizer,
Não há nada fora do todo. Coloquemos assim. Não há nada fora do mundo. Ah, mas eu não entendi. Como assim? Em oposição, existe um pensamento, ao invés de ser um pensamento imanente, um pensamento transcendente. O que é um Deus transcendente? Deus transcendente é o Deus cristão, certo? Por quê? Porque ele cria o mundo. Ele não está no mundo. Ele é a causa primeira da realidade. E tudo que está composto nessa realidade. Homem, natureza. Né? Agora, um pensamento imanente é, por exemplo, o panteísmo. Estamos falando em religião, seria o panteísmo. O panteísmo, ele propõe a ideia de um Deus que se manifesta a partir das coisas que existem no mundo. Ou seja, né, se você pegar a palavra panteísmo, e se você fizer a análise etimológica dessa palavra, você vai ver que é a ideia de que Deus está em tudo. Sim, Deus está presente, seja na flor, seja no riacho, seja em você, em mim, em todos os. Né? Então, aí é que está. Para os idealistas, não existe alguma coisa fora que, por exemplo, não possa ser estudado, conhecido. Não existe alguma coisa fora da consciência. Velho, eu vou abrir um parênteses. O bagulho vai ser louco. Né? O bagulho vai ser louco. Eu espero. É uma das viagens mais gostosas da história da filosofia. Só que para isso a gente tem que comer muito arroz e feijão. Para entender o passo de Kant para os idealistas alemães ou de Kant para Hegel, a gente tem que comer muito arroz e feijão, porque senão a gente fica perdidaço. Então, vamos comigo aí, me acompanhem, por favor, senão o que virá depois vai ser difícil de engolir, vai acabar virando decoreba, e a ideia é que você possa mergulhar no pensamento desses caras. Certo, moçada? Então, espero que essa definição preliminar de idealismo esteja clara para todo mundo. Qual é mesmo? Vamos lá. O idealismo alemão acredita que tudo é uno. Tudo se resume ao eu. Não há nada transcendente, não há nada além, não há nada fora do eu. Certo? Beleza. Nessa aula nós ficaremos, em relação aos idealistas, nós ficaremos aqui. Ponto final. A ideia como introdução geral ao idealismo é que nós entendamos como ele foi possível. Né? Como se chegou ao idealismo. E como se chegou ao idealismo, essa pergunta tem como resposta Kant. Por isso que nós ficamos 3 aulas estudando Kant. Além das aulas que nós estudamos, além da sua filosofia moral, que eu também nem sei se foram 2 ou 3 aulas, que tem no canal aí, você assiste se você quiser. Então é isso. Quer dizer, nós ficamos 6 aulas aí falando deste sujeito, né, chamado Kant. Para gente poder chegar agora, ter condições de, depois de ter comido arroz e feijão, né, ter condições de dar um passo muito significativo para compreender o movimento, para compreender o caminhar, né, o caminhar da reflexão filosófica europeia, óbvio. Né?
Bom, então, quando nós olhamos para, né, depois de ter estudado aí 6 aulas sobre Kant, você ter estudado bastante, você ter lido a Crítica da Razão Pura inteira, a Crítica do Juízo, você leu em alemão original, né, no original alemão, você chegou e falou assim, peraí, essa filosofia, ela carrega em si algumas separações incomunicáveis, né? Ela carrega algumas dicotomias. Eu coloquei aqui dicotomias, separações que não se relacionam. Né? Dicotomia é a separação em duas, é a separação de uma coisa em duas, e duas que não se comunicam. Né? Bom, essas dicotomias kantianas, o próprio Kant ele tinha consciência delas. Quer dizer, com toda a sua sabedoria, com todo o seu esforço intelectual, né, com toda a sua disciplina, intelectual, de rever e refazer, e rever e refazer, e refletir, entendeu? Ele próprio entende que existe uma certa incomunicabilidade entre razão prática e teórica, por exemplo. Então, onde eu estou querendo chegar com isso? Essas dicotomias, elas não são alheias do conhecimento kantiano. O próprio Kant já sabia disso. E o próprio Kant, ele explicitou essas dicotomias. Porém, por motivos que, nossa, estão muito além daquilo que é proposto aqui na aula e para o ensino médio, porém, não, segundo ele, não havia uma possibilidade de posicionar-se em relação a essas dicotomias. Era assim e ponto final. O mundo é assim e ponto final. A realidade como um todo, ela é assim e ponto final. Ao passo que os idealistas, eles tentarão, cada qual à sua maneira, mas todos tendo em comum aquelas características aqueles 2 pontos que eu disse no início da aula, enquanto que os idealistas, eles tentarão anular estas dicotomias. Então, o idealismo alemão, ele pode ser entendido a despeito de toda a sua originalidade, enfim, ele pode ser entendido como uma resposta direta à filosofia kantiana. Uma resposta direta a essas dicotomias ou a essas separações estabelecidas por Kant. Então, Kant ele fez uma divisão entre razão prática e razão teórica. Irão lá os idealistas e tentarão juntar essas duas razões. Kant fez uma distinção entre uma distinção e uma separação abissal entre entendimento e sensibilidade, entre coisa em si e fenômeno, e os idealistas tentarão deixar as coisas uma só. Certo? Então, para começo de conversa, para nossa aula introdutória ao idealismo, o que são essas dicotomias? Ou seja, qual é a herança kantiana? A herança kantiana, eu coloquei aqui as 3 principais dicotomias, e são delas que nós falaremos a partir de agora. Bom, então, para o Kant, existe uma razão chamada prática e uma razão teórica. Moçada, a razão prática
lembremos, essa aula é uma aula para finalizar o Kant. Não é para você ter nenhum tipo de... A minha esposa que está entrando aqui está querendo pegar alguma coisa. É para você não ter nenhuma dúvida depois dessa aula sobre o Kant. Então pense lá. A razão prática... O que é a razão prática? A razão prática é a filosofia moral kantiana. A razão prática, a razão da ação. Lembrem-se, o que estava presente, o que o Kant martelava na nossa cabeça sobre a razão prática. A ideia de dever. Estão lembrados? Dever. A razão prática é a razão que nos ensina a liberdade. A razão prática, moçada, é aquela lá que dizia: independente das circunstâncias, eu devo agir segundo o imperativo categórico. Se você não está lembrado, você vai ter que voltar, ou então concentra aqui, vai folheando o seu caderno lá para você lembrar a razão prática do Kant. Então, ó, razão prática. Razão prática. O sujeito, ele deve desconsiderar as circunstâncias, desconsiderar a sua realidade para poder agir de acordo com o imperativo categórico, ou seja, para poder agir de acordo com o dever. Né? Então, a filosofia moral nós a chamamos de intencionalista. Eu quero saber qual é a intenção que você teve ao fazer tal coisa. E a razão teórica? A razão teórica é uma razão diferente da razão prática. Por quê? Porque a razão teórica ela está associada à teoria do conhecimento. Como nós podemos conhecer o mundo? E quando nós fazemos essa pergunta, como nós podemos conhecer o mundo? A primeira resposta kantiana será pela sensibilidade, pela experiência. Ou seja, onde está a dicotomia aí? A dicotomia está a seguinte: para eu agir de modo moral, eu tenho que desconsiderar o mundo que eu vivo. Para eu conhecer o mundo, eu preciso considerar o mundo que eu vivo. Caralho, velho. E agora? Né? Como que você junta? No Kant você não junta. Cientista, uso da razão teórica. Um sujeito moral desconsidera as circunstâncias. Ou seja, desconsidera a experiência, o que ele está vivendo. Não interessa se você vai morrer, você tem que dizer a verdade para o ladrão. Porque é o seu dever. Agora, na epistemologia kantiana não é assim que funciona. Lemos? Embora todo conhecimento comece com a experiência, e assim ele continua. Então tudo começa com a experiência, com a razão teórica. Certo? Então, como que você junta isso? No Kant você não junta, tá? No Kant você não junta. Segundo ponto. Separação entre entendimento e sensibilidade. Entendimento, moçada,
Vamos entender entendimento como aquilo que possibilita a síntese do conhecimento. Ou aquilo que permite o conhecimento, que o Kant dirá, que permite o conhecimento conceitual. O entendimento, ele é caracterizado pelas 12 categorias, ou pelas categorias kantianas, o entendimento, ele é um objeto, ele é uma parte da razão, coloquemos assim um pouco mais fácil. E o que é a sensibilidade? A sensibilidade, ela é a experiência. Mas ao mesmo tempo que ela é a experiência, em Kant, sensibilidade, assume uma outra forma. Lembra? As formas de sensibilidade pura a priori. As formas puras de sensibilidade a priori. Quer dizer, antes da gente olhar para o mundo, nós já colocamos nesse mundo tempo e o espaço. Relações causais, enfim. Mas essa é a ideia básica. Então, de um lado, você tem algo, né? Uma coisa que é puro, que é conceitual, que é o entendimento. E de outro lado, você tem a sensibilidade, que fornece para o entendimento o material. Então não são duas coisas que se comunicam. Não são duas coisas que podem estar plenamente juntas. São etapas que existem independente de cada uma. Ora, se o entendimento é razão pura, você pode ficar sentado olhando, você pode ficar sentado de olhos fechados e investigando a existência de Deus. Você chegará a algum lugar? Não. Mas você pode fazer? Sim. Já a sensibilidade ela é particular. Já a sensibilidade, ela necessita do mundo para extrair dele dados para que ela, né, a sensibilidade, ela precisa, né, como a gente está falando de percepções, de experiências, nós precisamos do mundo para que tenhamos tais experiências, certo? E finalmente, e o que mais importa aqui, moçada, o que mais importa para nós em relação ao Kant é essa distinção, ou desculpa, essa dicotomia entre coisa em si e fenômeno. Coisa em si e fenômeno. Esse coisa em si, o Kant chama de número. E por mais estranho que possa parecer a princípio, ele é mais fácil para você lembrar o que é a coisa em si. Vou dar um exemplo. Ó, eu estou aqui no ateliê da minha sogra e tem uma agulha de tricô e tem um pincel, certo? Vamos colocar assim, por que o número é a coisa em si? Porque eu posso dizer 2 objetos. Uma agulha de tricô e
pincel, certo? Isso que eu posso nomear do mundo é o fenômeno. São as coisas tais como eu as vejo, certo? Então eu vou lá, pincel e agulha. Agulha de crochê, com uma cor tal. Agora, esses objetos, eles têm uma realidade que não é uma realidade, digamos, sensível. Qual é essa realidade? É uma realidade numênica. Ou seja, é uma realidade que está além dos fenômenos. Então, quando eu falo dois objetos, esses dois objetos, eles estão além do mundo fenomênico. Por quê? Porque, como número, eles não se encontram no mundo, certo? Se eu falo 6 maçãs, não existem 6 maçãs. Existe maçã, 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 maçã e maçã. O número 6, ele não existe na realidade. Você não enxerga esse número. Ele é uma realidade, o número, ele é uma entidade racional. Portanto, externa, alheia ao mundo fenomênico. Quer ver? O mundo das ideias platônico é o mundo da coisa em si. É o mundo da forma. É o mundo da ideia. É a coisa nela mesma. É a coisa nela mesma. É a coisa independente de qualquer outro fator. É a existência de algo independente de qualquer outro fator ou relação. Esse em si, que aparece na coisa em si, no linguajar comum, normalmente a gente fala assim, no fundo, no fundo, no fundo, no fundo, ele está certo. É isso, é no fundo, no fundo, no fundo, lá bem no fundo, essa coisa em si. A coisa em si, então, a coisa em si. Então, qual que é, né? Espero que tenha ficado claro aí para vocês. Qual é essa dicotomia estabelecida por Kant? Antes de Kant, nós tínhamos o seguinte: existe um mundo sensível, existe o mundo das experiências e blá blá blá. Porém, se eu fosse capaz de seguir um determinado procedimento, um determinado método, eu conseguiria, enquanto sujeito, contemplar, conhecer este mundo numênico. É só você pensar, gente. Pensa na alegoria da caverna. O que é a alegoria da caverna, se não uma pedagogia no sentido de nos ensinar a sair do mundo dos fenômenos ou do mundo sentido platônico e atingir o mundo das ideias, que é o mundo da coisa em si, que é o mundo da verdade, que é o mundo transcendente à realidade. Transcendente à realidade. Certo? Agora, desde Hume, essa coisa em si, ela começou a ser discutida. Né? Não vou nem entrar em detalhes aqui, mas ela começou a ser discutida. E o Kant, ele vai, para permitir, para possibilitar, teoricamente, as ciências como produtoras de conhecimentos universais, apodíticos, né, que ele vai chamar,
ele tem que separar o mundo do fenômeno, o mundo da aparência, se vocês quiserem, que ele usa o fenômeno, o mundo do fenômeno e o mundo numênico, e o mundo da coisa em si. Só que, e aí está a importância, diferente dos outros filósofos, para Kant é impossível o homem conhecer o mundo, ou então a coisa em si. E por quê? Então, vamos lá para nós caminharmos para o final da aula. Essa é a parte mais importante. É a parte mais importante. Inclusive, claro, para você entender Kant, até antes de entender os idealistas. Veja, lembre-se lá, né? Para o Kant, você tem juízos sintéticos. Qual que é o juízo que permite o conhecimento? O juízo sintético a priori, certo? Bom, como que você consegue chegar, como que você conhece o mundo? A partir, então, né, dos juízos sintéticos a priori. Beleza, mas como eu faço isso? Eu preciso do mundo, por quê? Porque o mundo, ele me dá dados, ele me dá predicados sobre o sujeito, então ele aumenta o meu conhecimento, só que quando eu olho para o mundo, eu já o vejo como produto eu já o vejo como resultado, produto da influência que as minhas formas de sensibilidade a priori têm sobre essa realidade. Ou seja, em resumo, aquilo que nós falamos na aula 3 ou 2, acho que foi a aula 3, sobre o Kant. As formas de sensibilidade puras a priori, ou seja, o tempo e o espaço, colocam no mundo essas duas coisas. O tempo e o espaço é colocado no mundo pelo homem. Esse homem é o sujeito transcendental, não é o homem empírico, mas também deixa para lá, porque senão mais 5 horas de aula, né? Não vai ter problema nenhum no vestibular. Então, o sujeito transcendental, ele vai lá e coloca tempo e espaço no mundo. Então, não é que, em resumo, em resumo, gente, para ficar clara essa ideia mesmo, é o seguinte. Aqui, novelo de lã. Novelo de lã. Certo? De novo. De novo. Você acha que houve, neste exato momento, dois fenômenos diferentes. O primeiro e o segundo. Certo? O efeito dele ter caído foi causado por eu ter o soltado. O Kant vai falar, como ser ingênuo, né? Nós não sabemos a realidade deste fenômeno. Ou seja, nós não sabemos a realidade última desses fenômenos. Nós não sabemos como que o mundo se comporta em si mesmo. Por quê? Porque essa ideia de primeiro isso, depois aquilo, um anterior, outro posterior, e depois alguma coisa é causada por outra coisa que é causada. Tudo isso sou eu que coloco no mundo. Por isso que, né, Kant explicitamente estabelece aquela expressãozinha virada copernicana. Até então, os objetos eles ficavam parados e o sujeito ia lá e olhava esse sujeito de vários modos, né?
de vários modos. Então, ele que girava ao redor dos objetos. Agora, o que o Kant estabelece é o contrário. O sujeito, ele é o centro do conhecimento. O conhecimento, ele, então, precisa da experiência? Sim, mas anterior à experiência, ele estabelece as formas de sensibilidade puras a priori. Então, para finalizar, a questão agora pode ser respondida melhor. Você pode fazer a questão mais metafísica, uma das mais metafísicas que podem existir. Qual é a realidade última do mundo? Qual é a realidade última do mundo, da existência? Kant dirá: isso é impossível de ser respondido. A verdade última, ou, para usar a sua expressão, a verdade em si, independente, transcendente do mundo fenomênico, é impossível de ser obtida. Então, fica muito claro para vocês quando Kant coloca assim: eu só conheço do mundo aquilo que eu coloco no mundo. Portanto, o mundo fora do sujeito, ele é incognoscível. O mundo fora do sujeito, ele é incapaz de ser conhecido. Certo? O que os idealistas alemães farão? O que Fichte, Schelling e Hegel farão? Vão juntar estas duas coisas. Vão juntar essas tríades aqui. O mundo fenomênico, tal como o mundo, a coisa em si, pressupõe um sujeito. Pressupõe um ego. Então não tem diferença entre essência e aparência. Esse é o ponto. Não existe uma diferença essencial entre mundo numênico e mundo fenomênico. Não existe uma distinção essencial entre o mundo da ação e o mundo da razão pura, né? Não existe uma diferença essencial entre o processo de entendimento, o processo da formação de conceitos e o processo da sensibilidade. Certo? Bom, então, fiquemos por aqui. Espero que a cama tenha sido bem preparada. E aí, para as próximas aulas, começaremos o Fichte. Certo? O nosso primeiro idealista. Beleza, gente? Então é isso. Muito obrigado pela companhia de vocês. Muito obrigado pela paciência de vocês. Precisando aí, tendo dúvidas, só mandar uma mensagenzinha. Beleza? Então valeu. Muito obrigado. Até mais.